Olá, olá, bonitas demais para ser feia. Tô aqui hoje pro nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. Lembrem que na primeira temporada a gente teve... O nosso segundo episódio também foi extremamente emocionante. Eu acho que é o karma do segundo episódio. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que nos é muito caro, que é respeito. Eu, há um tempo atrás, assisti um filme que é muito marcante para mim. Ele, na verdade, é um documentário chamado Do que Aprendi com as Minhas Mais Velhas. E aí, eu bem peguei esse tema para mim. Depois eu tenho até que pedir desculpa para a diretora do filme, porque eu não avisei para ela. Mas eu acho que esse pode ser o tema do que a gente vai conversar aqui. Do que nós aprendemos com as nossas mais velhas. E aí eu tenho a honra de ter 3 mulheres conversando aqui comigo, que são... Nem todas são mais velhas, mas que, independentemente da questão de idade, são inspiração para mim. E tenho certeza absoluta que são inspiração para outras mulheres, para meninos, para meninas, para jovens, para todas as pessoas. Eu tenho aqui a honra de conversar com Mamet Seavanju, que daqui a pouquinho ela vai se apresentar, ela vai falar quem é ela. Eu tenho a honra de conversar com o Dr. Eliés Domingos, que muito me honra com a sua presença aqui. E tenho a honra de conversar com uma amiga minha da época da adolescência, Cristiane Clímaco. Eu mesmo. Sejam bem-vindas. Esse episódio vai ser aquele episódio assim que eu tenho certeza que eu vou arrepiar toda hora. A minha primeira pergunta, que vocês vão responder depois que vocês disserem quem são vocês, o que vocês aprenderam com as mais velhas de vocês? Mas primeiro vocês se apresentem. Mameto. Eu sou Mameto Seavanju, esse é meu nome ancestral. E o meu nome civil é Patrícia. Eu sou filha de Maria Aparecida de Freitas, neta de outras 3 Marias, bisneta de uma outra Maria. E dentro do que a gente conceitua, Maria é a nossa representação maior de mulher, né? Então, essas são as minhas mais velhas, mais próximas, as minhas referências. E respeito, os meus respeitos a vocês, com quem eu divido essa mesa, esse momento, e honra de verdade de ter mulheres tão parecidas comigo aqui, apesar de tão mais jovens. Obrigada também por isso. Bem, eu sou Eliés Domingos, sou filha de Maria das Dores, né? Vou ter a honra de citar o nome dela hoje. E ontem foi aniversário dela, se estivesse aqui, teria completado 70 anos. Eu sou advogada, faço tantas coisas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E sobre o que eu aprendi com as minhas mais velhas, como a Mameto citou Maria, na minha família são 3 Marias, minha mãe e 2 tias. Coragem. Né, dentre tantas coisas que me vem agora é ter coragem. Sempre pensei que eu não tivesse, mas acho que eu tenho, sim. Boa tarde. Meu nome é Cristiane Clímaco. Meu nome civil também tem um nome ancestral, Mameto Catambeloiá. Estou orgulhosa de estar aqui hoje. Estou envaidecida de estar com vocês nessa mesa. Mulheres pretas, mulheres já de força. Também sou neta de Maria, Dona Maria José, foi minha avó materna. Minha mãe tem Maria no nome, Dona Vilma Maria, que se estivesse aqui também estaria completando 70 anos. Eu só tenho que agradecer um pouquinho de cada uma que passou, né, pela minha vida. Tenho minha avó paterna, Dona Realina, foi uma mulher muito forte, muito representativa na nossa vida. Então, agradeço pelo convite, Renata. Nossa amizade, né, de muitos anos, e agradeço pelo convite. A gente devia fazer eu quero ainda ter um episódio só com as minhas amigas levadas da adolescência. Só Jesus na causa. Quem liderava o grupo? Mas e aí? O que falar das suas mais velhas que te trouxeram até aqui?
essa é a pergunta mais fácil e a mais difícil que eu já presenciei na minha vida. Porque aprendi com as minhas mais velhas tudo, inclusive o que não fazer. Com as minhas mais velhas, eu aprendi, como disse a doutora Eliege, a ter coragem. Mas você não aprende a ter coragem. A coragem, ela é uma coisa que ela existe dentro de você e alguém liga aquela chave, alguém vira aquela chave. E eu aprendi a aceitar que essa chave fosse virada para que eu exercitasse a coragem que já existia dentro de mim. Elas não me ensinaram a ter coragem, elas viraram essa chave dentro de mim e isso tornou-se um aprendizado, mas que não veio diretamente delas. Tem uma coisa que é muito parecida com coragem, mas não é, que é o destemor. Parece com coragem, mas não é. Esse destemor eu aprendi com as minhas mais velhas, com todas, inclusive com algumas que eu não conheci, mas que venho vivendo, venho aprendendo com elas através de relatos da minha avó, das minhas tias, da minha mãe. Então, eu venho aprendendo essa coisa do destemor, de não me calar. Eu aprendi a falar com elas. Eu aprendi a falar, às vezes falo até mais do que devo, nem sempre falo o que é certo, mas eu aprendi a falar. Eu aprendi a não me calar e movida por esse destemor que elas me ensinaram. Se você está certa, não tema. Respeito, ele é um caminho de mão dupla. Não admita ser desrespeitada. Não desrespeite, mas se você for desrespeitado em algum momento, não se cale. Cale o desrespeitoso. Isso parece uma fala violenta, isso parece agressivo, isso parece... Não, isso não é violento, isso não é agressivo, isso é reativo. As minhas mais velhas me ensinaram a reagir. O meu lugar de agir, o meu lugar de ação é outro. Mas no mortal combate, que é da hora que eu abro o olho e levanto, porque é isso que é viver, para todas nós, principalmente mulheres pretas, mas isso não é um desprivilégio nosso, todo mundo, quando acorda, tem meia dúzia de leões para matar. A diferença é que mulher vai ter que limpar e servir, né? Cozinhar e servir. Mas não é privilégio nosso. Todo mundo tem isso para fazer. E quando todo mundo acorda, os planos estão lá, eles existem. A execução desses planos, ela não vai depender só de mim, ela não vai depender de cada um, ela vai depender de um monte. Então, todo mundo que está lá fora, e cabe a mim primeiro, seguir respeitosamente e exigir que esse respeito venha. É uma exigência. Respeitar, olha que bonitinho que a pessoa respeita. Não, não é bonitinho, não. Não é bonitinho nem é digno de aplauso. É obrigação, é dever. E as minhas mais velhas me ensinaram a cumprir os meus deveres. Porque a única maneira de eu exigir os meus direitos e, principalmente, exigir o respeito. Então, as minhas mais velhas me ensinaram a combater. Minhas velhas me ensinaram a ser boa de briga. E ser boa de briga significa, inclusive, de vez em quando apanhar. Entendeu? Apanhar e lona. Zero problema. Aprendeu a cair? Levanta. É isso. Aprendi de tudo que eu aprendi. Aprendi isso e aprendi a ter fé. Que não está ligada às minhas crenças. As minhas crenças religiosas, elas são específicas e elas são minhas. E não vou impor, nem tentar impor as minhas práticas religiosas a ninguém no planeta. Inclusive, exijo respeito nisso. Também não venha me impor a sua. Mas é sobre fé. E a fé, aonde aprendi com as minhas mais velhas, é muito maior do que qualquer denominação religiosa. É muito maior que isso. E caminhar nessa linha da fé, eu aprendi com as minhas mais velhas. E com essa fé que eu aprendi com as minhas mais velhas, eu tento viver essa fé com cada um de nós. Porque eu não sei falar cada um de vocês e nem sei falar sobre mim, eu só sei falar na terceira pessoa do plural.
que aprendi com as minhas mais velhas. Quando eu disse que é muito difícil responder sobre o que eu aprendi com as minhas mais velhas, é sobre isso. O que eu não aprendi com as minhas mais velhas? Isso eu não sei responder. Que lindo. Falei que esse episódio é emoção pura. E aí, doutora? Nossa, então, é difícil mesmo falar sobre o que eu aprendi. Eu acho que durante a minha criação, minha mãe não era muito de falar, conversar abertamente, mas ela tinha atitudes que eram muito bravas. Então, isso eu fui aprendendo também. Acho que quando ela falava, eu não tinha maturidade também para entender do que ela estava falando, e hoje eu sei sobre o que é. Mas, assim, sobre ter disposição, coragem. Todo dia eu fico pensando, será que eu aprendi bem sobre isso, que eu queria ser mais, fazer mais, ter mais atitude frente a algumas coisas, mas assim, de ser brava, de conquistar, de trabalhar para conquistar o respeito, sabe, o poder da nossa palavra, das nossas ações, porque se eu tivesse em algum momento tido uma má conduta, eu não estaria aqui, as pessoas não iam me respeitar, não me chamariam de doutora Eliege. Agora que eu estou me adaptando, que eu sempre disse, não precisa, mas pode me chamar de doutora Eliege, estudei para isso. E eu acho que é o respeito que as pessoas têm por mim. Então, isso é uma coisa que veio da minha mãe, principalmente. De falar e cumprir, de ser legal com as pessoas, de ser leal com as pessoas. Lealdade é muito importante. Então, eu acho que eu aprendi muitas coisas, mas eu não consigo agora, sabe, denominar tudo, sabe? Ir trazendo a memória, mas elas estão no meu dia a dia. Eu acho que eu ainda trabalho isso em mim, de ser tão brava quanto ela foi, porque ela era Ela era FP. E aí, Cris? Vamos lá. Eu vou começar pela Dona Vilma, né? A minha mãe, a mulher que me pôs no mundo, que eu estou e agradeço por isso. Com ela eu aprendi, e ainda estou aprendendo, porque eu não sou muito assim. Minha mãe viveu intensamente. E, infelizmente, foi embora cedo. Então, parecia, então, ainda que ela sabia. Ela viveu intensamente, viva, independente de qualquer coisa. Ela trabalhava, né, era enfermeira, mas ela não abria mão dela. Eu aprendi isso com ela, eu era muito nova, mas a minha memória dela, que me traz, dessa minha mais velha, é isso. Não abra mão de você. Então, eu estou aprendendo hoje ainda isso, né? Eu ser a prioridade. Mesmo ela tendo os filhos, o trabalho, o que fosse. Não, eu vou, eu quero, eu vou para aquele lugar. Mas vai esperar. Eu quero isso agora. Então, eu aprendi muito esse pouco tempo. Não era muito de ficar falando muita coisa. E aí, eu passo pela minha avó, né, Dona Maria José, uma mulher de fibra, de força, que era materna, e que, independente do que ela passasse, ela estava sorrindo. Eu não vi ela reclamar. E aí, assim, eu ainda ficava, e hoje me questiono muitas coisas, por que a avó não falava? Mas uma postura que ela colocava as palavras, que eu ainda estou aprendendo também, porque eu falo muito. Falo muito, às vezes impossível, já falei. Espera, porque você vai ter oportunidade para falar na hora certa e com segurança daquilo e colocar as palavras. Já minha avó materna, que fui criada, porque nós perdemos pai e mãe cedo. Então, muito severa, Dona Realina. Mulher de fibra, mas severa, que a criação ali é reprimida, não sei, comentei isso até com o doutor Eliege, como foi que a gente sempre tem um atrás, né? Então, como foi a criação dela também, mas ela passou isso pra gente. Mas nós, envolvidos, né, quanto família com ela mais velha, nós aprendemos que força, o trabalho, a honestidade, a resistência das coisas, mesmo porque ela passou por várias coisas da época dela, foi empregada doméstica, era uma costureira maravilhosa, fazia vestido de noiva, fazia tudo, mas ali sempre muito séria nas coisas dela. Aprenda a falar e assumir a sua palavra. Se você combinou isso, você cumpre. Então, assim, um pouquinho delas.
Vou estender um pouquinho da minha Sim, tia. Fique à vontade. Minha tia, eu tenho uma referência, eu falo nela todos os dias. Hoje eu não sou muito de maquiagem, mas eu vinha pra cá, então eu lembrei nela na hora. Marília. Essa mulher é mais minha referência, por quê? Eu conheci Marília. Minha referência. Por quê? Porque por mais eu tive mãe, perdi mãe cedo, mas ela me mostrou tudo. Briga por você, brigava, falava. Literalmente, ela já era empoderada. Se ela tivesse viva hoje, seria hoje o mundo dela. Ela já tinha essas portas para ela. E ela brigava, e ela falava, ela não vou aceitar isso. A falta de respeito não existiu. As pessoas, ela não dava essa oportunidade. É isso, e ponto. É aquilo, e ponto. Ela brigava, ela falava. Então, ela foi minha referência. E se você tivesse envolvida no meio dela, ela te defendia. Se tá certo, ela falava, eu vou lá. Gente, ia mesmo. Eu já vi. Eu vou lá, pode deixar que eu vou lá resolver. E ia. Você teria ali uma amiga, uma mãe, uma companheira de vida para guerrear. Essa é a palavra. Sempre guerreou muito bem, com muita postura, e brigava e vencia. E às vezes que não vencia, ela não abaixava a cabeça também. A docilidade de Marília era até mesmo acolhedora. Quando ela estava muito forte, porque a presença de Marília era muito forte. Mas até na docilidade de Marília tinha uma força. Tinha. Eu lembro que eu ganhei um concurso em Volta Redonda. E foi num domingo à noite, e a volta pra casa, e o pessoal, assim, eu sou de uma época que o pessoal gostava de autógrafo. Dá autógrafo. E eu tinha que trabalhar no outro dia, né? O domingo foi festa, mas no outro dia era dia de trabalho. Eu lembro que a Marília ficou na esquina da minha rua esperando. Ela sabe, eu fazia o caminho que passava na frente da casa de Marília. Ela ficou na esquina me esperando. Eu lembro que ela pegou na minha mão para me trazer de volta daquele deslumbre que era ter ganho um concurso de beleza, uma mulher preta ganhar um concurso de beleza. E ela segurou na minha mão e falou assim, então, lindo, foi lindo ontem. Você não tem noção o quanto eu torci por você. Mas hoje, aquela vitória vai te trazer uma grande responsabilidade. Gente, eu não esqueço disso. Isso mesmo. Ela te trazia pra realidade. Ela te trazia pra realidade. Entendeu? Mesmo com toda a força, e ela era brava. Brava. Muito brava. Muito brava. Mesmo porque a criação dela, acabei de falar da mãe dela, né? Ela te trazia essa docilidade, o apesar acolhimento. da bravura e apesar, né, de tudo isso, assim, dessa postura dela. E da vivência dela também, gente. Porque as coisas dela, como o Mamedo citou, era leão todo dia, muita coisa. Mas isso não impedia ela de tirar um espaço para você. Né? E eu tive a sorte de ter Marília. Porque eu perdi um pouco quando ela foi embora, porque sempre me brigou, me defendeu. Eu tinha alguém. Às vezes eu estava na minha casa e falava assim, vai lá ver se Cristiane tá bem. Eu já tinha meu primeiro filho, que é o Thompson. Vai ver se tá bem, se comeu, se tá tudo bem lá. Manda ela vir. Ela queria ver. É a sua presença. Ela conhecia a gente pelos olhos. Um acolhimento. Mas, ao mesmo tempo, acolhimento, se tivesse que chamar uma atenção, coloca você no seu lugar aqui, minha filha. Isso não dá. Isso não pode. E quando, como eu era adolescente... a gente já era amiga, a gente tem aquele negócio do ganhar o mundo. Não, deixa ela aqui em casa. Tipo assim, deixa aqui, porque aqui eu vejo, eu tenho controle. Mas ela me ensinou muito. E ela acolhia todos. Então, dela eu tiro o respeito, o acolhimento, das minhas avós, a luta delas, da minha mãe, a vivência viva, intensamente. Isso está agora no meu momento. E outra coisa, o silêncio responde. O silêncio dá resposta. Para todo tipo de coisa. Fala também são boas, mas o silêncio também responde. Então, eu tô nesse tempo.
e agradecida. É isso que soma a Cristiane que eu sou hoje, vou buscando o que eu quero para mim, o que é bom, o que não é, dentro da minha convivência, tanto espiritual e pessoal, e tiro delas um pouquinho de cada coisa. É isso. Eu vou pontuar aqui também uma mais velha que foi muito importante na minha vida, que foi Zuleika. Zuleika, mãe de minha mãe, né, Maria Helena. Eu tenho Maria das Dores, mãe de meu pai, que me ensinou sobre simplicidade. A minha avó, ela acolhia a gente na simplicidade. Vou dar um exemplo. Geladinho de coco. Ela, da onde ela estivesse morando, com dinheiro de passagem ou não, e a minha avó e Maria das Dores era analfabeta. Então, Dodô já se organizou estrategicamente dentro da sapiência dela para saber qual ônibus chegar na minha casa, ou se não tivesse o dinheiro do ônibus, Dodô ia a pé. Geladinho de coco. Eu tenho a memória do geladinho de coco, mas não o geladinho de coco com leite. Era água docinha com coco. Era o que ela podia. Então, ela nos ensinou a simplicidade. A simplicidade de um doce de laranja feito com casca. Sabe? A simplicidade de defender mulheres. O meu pai foi muito levado. E ela defendeu todas as mulheres, a começar pela minha mãe. Então, com Dodô, eu aprendi a simplicidade. Com Zuleika, eu aprendi a ser estratégica. A minha avó foi filha de uma mulher que foi escravizada e a gente teve a oportunidade de conhecer a mãe dela, Benedita. E a minha avó, e a minha bisavó, e a Zuleika, elas sempre foram estratégicas. Eu não coloco no lugar do jeitinho. Eu coloco no lugar da estratégia para conseguir organizar coisas, fazer coisas e sair de algumas situações. Com a minha mãe, eu tenho aprendido a paciência, porque eu não sou uma pessoa paciente. E a minha mãe é. Então, assim, dentro das nossas diferenças, e nós temos diferenças gritantes. Eu lembro de uma ocasião da gente estar conversando e você falar assim pra mim, você não passa pano nem pra sua mãe? Porque é isso. Mas a idade vai chegando, ela hoje é a minha mais velha. E é isso. A gente vai, né? E aí, aprender a ter paciência. Que pra mim é muito, confesso a vocês, é um aprendizado mesmo. Né? Difícil, mas que eu preciso colocá-lo em prática, né? Minha mãe também era chamada de Dodô. Ela era bem afetuosa, ela cozinhava bem, gostava de receber as pessoas com comida, com festa. E depois que ela foi embora, eu sinto muita falta de uma pessoa mais velha, sabe? De uma mulher mais velha perto de mim. Sabe, às vezes aparecem pessoas, né, pelo caminho. Tem uma amiga de 90 anos. Então, assim, essa figura mais velha. Então, eu sinto falta dessa figura mais velha por perto. Isso, porque a Renata também me remeteu o geladinho de coco. E falando da minha tia Marília, Deus Sagrado me deu Dona Dalva Cruz Manuel. Tia Dalva era maravilhosa. E eu tive essa mulher como mãe, como referência, que eu tenho até hoje. De eu sentar todo dia na casa dela e tomar um café. Ela falou assim, minha filha, não deixa, não se permita isso. Não isso, não aquilo. Ou com as minhas crianças, ou com quem fosse. E ela tinha esse carinho. Ela leva geladinho para as crianças. Fazia o geladinho, leva geladinho para as crianças. Sabe era aquela que passava e falava assim, aqui, ó, menos, tá? Tá ficando metidinha de vir na barriga da sua mãe. Isso! Era essa ela. Então, nós que somos o povo tradicional de terreiro, a gente não tem o era na nossa existência, na nossa cultura. Nós não temos o era. A gente não sabe essa parte. Então,
quando a gente fala de mais velho, fala de coisas que a gente conviveu e que a gente aprendeu, nós temos uma referência muito, muito pontual. Isso já na nossa casa mãe. Sim. A minha mãe, ela não era filha da minha avó, não era filha biológica da minha avó, Maria Benedita, que era conhecida como Vó Negrinha, em Barra do Piraí, ali na Muqueca. Como que a minha mãe vai para lá? Num ato de amor extremo. Um ato de amor extremo. A minha avó biológica, olha se isso não é lugar de aprender pra caramba, gente. A minha avó biológica, junto com a minha bisavó, Maria Francisca e Maria Cândida. Maria Francisca, minha bisavó, Maria Cândida, minha avó. As duas sozinhas, minha bisa com uma filha única, que é Maria Cândida, que teve uma filha única, Maria Aparecida. Os maridos morreram com elas muito jovens, o meu pai morreu, meu avô morreu, a minha mãe tinha 4 anos. Então, a minha bisa absorveu a minha avó e a minha mãe. Só que a minha bisa era boia fria. E a minha avó era boia fria junto com a minha mãe, junto com a mãe dela. E a minha mãe era o bebê que elas carregavam para baixo e para cima. Então, em algum tempo, elas, numa época do ano, elas colhiam cana no Paraná. E depois a cana, acabava o corte da cana, elas vinham para São Paulo colher café. E o lugar de São Paulo, onde era o QG, onde ficava ali o alojamento, não sei o quê, era a cidade de Cruzeiro, aqui perto. Hoje. Uhum. Isso. E carregando a minha mãe para debaixo do canavial, para debaixo do cafezal. E aí, a minha avó Negrinha, que é a minha avó Maria Benedita, tinha perdido uma filha de uma forma muito brutal. Ela não perdeu esse bebê para uma história de vida, ela perdeu para um homem que ela foi casada com ele aos 13 anos, porque eles casavam as pessoas nessa. Foi casada com ele ela aos 13 e ele aos 52. Então, a minha avó não suportou ser casada com aquele homem, e eu acho que ela é a primeira mulher preta na vida que se separa de um homem branco aos 15 anos. Casa e separa. Então, onde eu falo de ter coragem, os lugares onde isso está disparado. Sim. Porque eu tenho 66 anos e eu sou a caçula. Né? Sim. Então, e a minha avó sofria muito a perda dessa filha, porque essa filha foi arrancada dos braços dela, porque ela não prestava mais para criar uma menina. Ela tinha se separado daquele homem branco importante, e como ela ia criar aquela criança? E a minha avó saiu da casinha, minha avó teve um surto, porque ficou sem a filha. Mas aí a mãe dela absorve ela e coloca ela mais ou menos no lugar. E ela morava em Cruzeiro. Sim. Numa dessas vindas da minha bisa com a minha mãe, com a minha avó e a minha mãe, para esse cafezal em Cruzeiro, elas se conheceram. Minha avó Candinha, que é a minha avó biológica, com a minha avó Negrinha, que é a minha avó afetiva, que é a que de fato criou a minha mãe. E cada vez que elas vinham, ela via minha mãe. E cada vez que ela via minha mãe. Que chamava Maria Aparecida, e a filha dela, perdida, arrancada dos braços, também era Maria Aparecida, e eram da mesma idade. Minha mãe de agosto, a filha dela de julho. E a minha mãe, num momento desse, minha mãe adoeceu. Claro que a criancinha vai ficar doente, né? No inverno, deitada debaixo do cafezal. Minha avó Negrinha falou: Candinha, deixa a Aparecida comigo enquanto você trabalha. E eu cuido dessa bronquite. Sim. E quando você for embora, você leva. Assim, minha avó falou com a minha bisa permitiu, e a minha mãe ficou lá. E ficou o tempo todo da colheita. E o dia da minha avó ir buscar a minha mãe, ela encontra encontra a filha dela, bonita, arrumada, saudável. Como dizia minha avó, gordinha. Encontrou a minha mãe lá, linda. E a minha avó falou para ela: Candinha, você vem todos os anos. Deixa a Maria comigo, deixa a Aparecida comigo. Ela falou: não posso deixar a minha filha. Como eu vou viver sem a minha filha? Aí Maria Francisca, minha bisa, falou assim para ela: para sua filha ficar viva. Para sua filha ficar viva. E a minha bisa que mandava... Sim. Falou: Candinha, a Aparecida vai ficar. A Aparecida vai ficar.
Você ama a sua filha. Você quer a sua filha viva. Você quer a sua filha bem. Olha aonde a Aparecida está. Então, é aqui que ela vai ficar. E você vem o ano que vem ver a sua filha. E aí ela foi vendo a filha dela o resto da vida. Sim. E a minha avó, negrinha, cuidou da minha mãe, deu instrução para minha mãe, Sim. colocou com dificuldades financeiras e dificuldades raciais, porque aquele monte de mulher preta, Sim. colocou a minha mãe para estudar no colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Lavras, porque ela se muda para Lavras, não sei por que motivo, no Nossa Senhora de Lourdes, e a minha mãe recebeu uma educação esmerada, e a minha avó dizia para ela: Aparecida, você tem que dar certo, porque a Candinha confiou em mim, porque a Chiquinha confiou em mim, mas principalmente porque a família da minha filha não confiou em mim. Eu sou capaz de criar uma mulher. Eu sou capaz de criar uma menina. Que lindo. E a minha mãe minha mãe estaria hoje com 98 anos. Minha mãe era contadora e a minha mãe é uma das primeiras mulheres da Rede Ferroviária Federal, com carreira finalizada. É desse lugar que eu venho, de fé, amor, coragem e determinação. E eu acho que todo mundo tem uma história dessa para contar. Sim. Todo mundo não tem uma mãe, uma bisa, uma boia fria. Não tem. Mas Não. tem uma história. Não tem. Mas todas as mulheres que passam por nós, e eu disse lá atrás, até o que não fazer a gente aprende. Sim. Sim. Porque tem uma meia dúzia de mulheres aí que a gente fala assim: quando eu crescer, eu quero ser muito diferente disso. Não Sim. quero nem um pouquinho ser igual a essa pessoa. Sim. Existem mulheres mais velhas, porque ser mais velho, estar no lugar de ancianidade, não não é salvo-conduto para... ela é uma senhora religiosa, não. vai. Não é bem Não. assim. Não Como é bem. dizem, Concordo. canalhas envelhecem, né? Sim, salve Nelson Rodrigues. Então, isso existe. Existe. Isso existe. Então, existem essas mulheres. E que, de uma forma indireta, de uma forma esquisita, também são pontos de referência. Sim. Também são. São, O que você claro. aprendeu com suas mais velhas? A lutar, a ter coragem, a persistir, A ter a fé. estar, a ter fé, a combater, a reagir, a gritar. Eu estou apavorada com essa mesa na minha frente, eu não tenho lugar para fazer Sim. com a minha mão. Aham. Olha lá ele rindo. Não, Eu também tô verdade, contigo. mas tem um teto ali, gente. Acho que é isso. possível. Então, mas tem essa meia dúzia, é minoria. Graças ao Zambi, Graças. as que cruzam no meu caminho são poucas e... E a gente não quer ser igual. Não, É aí pra você fala assim, mostrar cara, isso ainda é lição. Eu, aos 66 anos, quase 7, com 49 de iniciação religiosa, ainda tenho que aprender o que não fazer. E, às vezes, todos os nessas, dias, você né? percebe que, às vezes, se você não ficar atenta, você vai fazer um negócio daquele. É um Verdade. momento que a gente aprende com as mais É. novas. A- Né? As minhas mais velhas falavam muito sobre isso. Olha, todas as coisas que você fica apontando muito, elas costumam ser muito parecidas com você. Sim. Costumam ser muito parecidas com você. Então, você presta muita atenção, porque talvez aquilo que alveja a sua crítica seja a sua rejeição à sua própria imagem. Isso é grave, isso é sério e verdadeiro. Gravíssimo. E é E aí verdadeiro. você expõe, na verdade, o que está em você no outro. No outro. E você não vê ou não sente. Sim, e essa isso imagem precisa- espelhada, É. essa imagem espelhada de uma coisa, nossa senhora, é assustadora, porque quando você se olha, se enxerga e se enfrenta, você quer sair correndo e Porque nunca... a reforma íntima é a mais perigosa, Sim. mais temorosa e a mais difícil. Sim. Né? Você, Até porque você passa se do momento, reconhecer- passa pelo momento de admissão, É né? reconhecimento. Eu fiz, é isso, sou eu. É isso. Né? Então é eu difícil. percebo muito isso também com algumas mais novas, porque eu tenho as minhas mais velhas, mas eu circulo muito no meio de mais novas, né? Então, de ouvir, assim, principalmente Tainara, né? Que é a minha referência ali enquanto mais nova, que a gente tá no mesmo quintal, vamos dizer assim, e falar assim, mas você não acha que você tem momentos que você faz igualzinha? Sim. Fulana? Né? É aprender com a juventude também. Sim.
né? Não só com as mulheres, mas com os meninos também, né? Isso. Eu já peguei e caio falando assim, eu não acredito que você pensou e externou isso. Sim. E eu tenho que falar assim, não, desculpa. Foi sem querer. Foi mas sem eu querer. fiz. Mas aqui, foi só aqui dentro. Foi só aqui dentro de casa. Foi só eu e Não, você. e essa coisa de você exercitar isso. Sim. Não foi aqui dentro, ninguém tá vendo. Cara, a gente não anda sozinho. Isso. Sabe? Então, tem Tem alguém gente, vendo, tem alguém muita, vendo. tem muita gente vendo, vendo. Tem verdade. muita gente vendo. Só o que habita dentro da gente, só a quantidade de Marias tem aqui dentro. E quando a gente fala que aprende com os mais novos, isso tá também no nosso código genético espiritual, o da alma. Não estou falando de religião, tá? Sim, sim. O da alma. Porque as mesmas dores que eu ainda tenho da chibata, que nunca bateram nas minhas costas, mas que elas existem em algum lugar dentro de mim, pegaram aqui a doutora também. Sim. Pegaram aqui a doutora também. Ela não sabe de onde vem essa dor, de onde vem esse conhecimento, é seu conhecimento ancestral, que um monte de vezes ele vai prevalecer. Eu falo, cara, mas de que tribo veio ela? Qual é a etnia? Aí me acende outra coisa, né? Porque não basta ser preto, tem que ser preto de muitos lugares. É isso. Isso aí. Porque a gente é isso, né? Nós somos pretas e pretos de vários lugares. É, e assim, eu adoro, eu ouço muito assim, uma preta linda africana, eu falo, mas será de qual lugar? Não, qual esquina da África? Porque assim, todo mundo acha que a gente é do mesmo lugar, né? Isso. Não, não isso. tem- Eles têm impressão disso, né? Não, não é Mesmo lugar. isso tem outro nome, mas a Não, gente e não vai até- falar disso não. É, não, até Aí vai porque ser de outro assunto. até porque 2025 tem gente que não sabe que África é continente, né? É o que eu tô falando. É exatamente isso que É eu tô isso. falando. Tem gente que tá nesse tempo que não acha que é preto. É, Ai, não, tem quem não acha que é preto que te chama de moreninha. Ai, Isso. gente. É uma que coisa não sabem aprendem da pior forma. da pior Não forma. é? Hoje eu ouvi. Então, existe esse negócio de raça. Somos toda raça humana. Eu falei assim, ai, gente, eu vou acabar de tomar meu café lá fora. Então, eu sou de falar pouco, mas quando eu ouço isso, eu penso, eu poderia né? dar uma aula, mas eu não vou Ah, não, mas fazer isso não é coisa que se responda, não. Não, deixa. Não é. pra lá. Sobre isso aí a gente não pode responder, não. Não. Deixa. É deixa isso, pra lá. sabe? Não, não podemos Fez bem responder. você levantar e Não, tomar um levantei e café. fui tomar café em outro lugar. Fez bem. Porque Fez bem, não tem vai hora que adiantar. você fala Isso as nossas mais velhas ensinaram. Não se responde a tudo. Não adianta você ficar falando com o cavalo, vai porque ele não tem, não sabe o que e está são falando. um desgaste necessário, coisas necessárias, vai sugar sua energia, só você vai então ficar eu tô escolhendo sugada. as lutas, Isso, né? as Isso. lutas diárias, Isso. as lutas desnecessárias. Tem que guardar energia, né? Eu falei, gente, esses dias eu falei aqui. Não pensa, porque eu, falando um pouquinho de religião, que eu sou mais matando, que toda hora eu quero guerrear, não. Não, eu tenho preguiça de certas coisas, certas pessoas, eu me resguardo. E eu estou. É igual o celular, não vai acabando a bateria para você tem que parar ele para ele recarregar. Então não vem gastar minha energia, porque eu não estou gastando energia à toa. Sim, eu falo muito com as minhas. Falo muito com as nossas irmãs. Sim. Assim, gente, peraí. Sobre guerra. Sim. Sobre um exército. Infantaria, logística, cavalaria, enfermaria, estratégia, mesa. Isso é guerra. Guerra. Deixa a espada em paz, pega a espada, lustra o fio, olha para faz dela um espelho. Nem sempre é preciso você ir. O Mortal Kombat, às vezes, ele tá muito mais dentro da estratégia do que qualquer outro lugar. Isso. Então, tem hora que a gente não pode se machucar. E qualquer confronto A gente traz... tem que se resguardar. Não, qualquer confronto vai trazer desgaste, vai trazer sofrimento, vai trazer dor. A gente já tem as nossas. A Sim. gente não precisa brigar porque Cada um tem, a nós raça é temos humana, nossas não. questões. Não. E aí, pegando esse gancho, eu queria até deixar um recado. Galera que me manda um monte de coisa no direct. Gente, eu não entro em qualquer briga mais. Eu não entro em toda briga. Eu não vou opinar por tudo. Assim, tem algumas pessoas específicas que todo caso de racismo que rola, manda pra mim, gente. Não Ai, é para, assim, para né? Não é de assim. fazer isso comigo, porque eu não respondia mais. Sim. Então, não mando. E Só não quando é grave responder mesmo. não é sim. omissão. E até porque, em algum momento, você tem que ser responsável por reagir àquilo que você sentiu. sim. Você sentiu, reage.
É isso. Eu tô lá. Você vai me olhar, você vai me encontrar. Mas eu não sou o outdoor do seu confronto. Exato. Sabe? E aí fica. Isso é aprendizado, né? A gente aprendeu isso ao longo do tempo, com as mais velhas, com as mais novas, a escolher o que a gente quer brigar. Sim. Né? Eu costumo muito dizer isso assim, gente, eu bem não sou obrigada. Não. Sabe? Eu não sou obrigada. De mais velha, De idade mesmo. Falei, E, gente, assim, que eu e é tô- libertador, né? É libertador. É libertador. Entrar em Mas brigas você sabe que a desnecessárias, gente- brigas que não são suas, é Mas libertador. assim, a Você gente fala aprende. que é desnecessário, que é libertador. Nós sabemos que nós não estamos faltando um pouquinho com a verdade, né? Porque isso existe dentro de nós. Então, você não vai brigar com o outro. Você vai brigar com você mesmo para não comprar um barulho que não vai dar em lugar nenhum. Isso, não é doloroso seu. de ver. Foi o que eu falei. O nosso processo é sempre muito doloroso. Sim, é a Muito, reforma íntima. muito. Eu falei sempre. sobre o silêncio. Ele fala, ele fala, tá? Ele fala pra pessoa, mas enquanto isso você está lá. Você está em silêncio, que vontade de falar, ué. Você está em silêncio, que vontade E de falar. aí a gente vai pensar, isso liberta? Se liberta. Aí, Ah, você, nem aí você não. fica preso com alguma coisa. É muito Mas louco, tem né? coisas, Mamedo Savanju, que o silêncio, ele não faz mal pra gente. Então, nós precisamos separar isso também. Sim. Porque o silêncio, ele tem o silêncio que te corrói e o silêncio que te alivia. Olha, você sabe o que Você que entendeu? acontece? Quando eu falo que tem umas coisas que elas são inerentes à sua vontade, Sim. há pouco tempo atrás, há 7 anos, está fazendo agora, eu passei por um processo complicado, e eu tinha acabado de sair de uma cirurgia gigante, enorme, uma âncora, Aham. um horror. Tá, um horror, mas eis-me aqui, e eu estava numa determinada cena, num momento X, de você não se meter no que não é de sua conta. Uhum. Tô eu, linda, saí da minha casa, eu falei, gente, eu não Plena. aguento mais ficar em casa. Tinha exatamente 12 dias da minha cirurgia. Falei, eu não aguento mais ficar em casa. Eu vou fazer compra. Eu vou no supermercado fazer compra de comida. Sim. Porque eu gosto de comer muito. Aham. E aí eu falei, eu vou ao mercado que eu não quero ficar comendo essas coisas. Eu quero outra coisa. Mas você não pode, eu falei, eu posso, ou vocês me levam, ou eu vou. Então acho maneiro vocês me levarem. Acho ótimo. Ou me leva, ou eu vou. Eu também. Bonitinha. Acho ótimo. Aí me colocaram Sem dentro. opção, ué. Me colocaram dentro de um carro e fomos. Sábado, fim de tarde, as cidades o centro das cidades adormece, né? Sim. Aquieta, domingo, sábado à tarde, fica assim, Isso. um trem fantasma. E aí fomos no supermercado e a gente vinha das compras, assim, a cidade vazia, e eu olhei assim, de longe, de perto não enxergo nada, mas de longe, de óculos, eu enxergo melhor. Eu vi um negócio assim, eu falei, cara, o que está acontecendo ali? Eu vi uma moça sentada no batente de uma porta de uma loja e um homem puxando ela e batendo nela e ele... Aí eu olhei para aquilo e falei, o que será aquilo mesmo? Aí falei para a garota que dirigiu o carro, falei, dá uma paradinha ali para mim. Ela falou, o que foi? Você está passando mal? Eu falei, tô. Você para. Ela parou em cima do gol, do outro lado da rua. A Roselena estava comigo, você conhece ela? Eu abri a porta do carro, desci, atravessei a rua. Falei, tira a mão dela, agora. Garota, corre. E botei a mão nele. Operada. E ele sacudiu a mão assim pro alto, e eu sacudi a mão nele. E a Roselena, você está operada. Eu falei, e você? Pega este telefone e liga para a polícia? Eu não me vi fazendo aquilo. Quando eu vi, eu tinha feito, sabe por quê? Eu não ia... Se eu fosse para casa com aquele silêncio, Ia te corroer. eu ia morrer. É o silêncio que corrói. Eu ia morrer. É. Eu ia ter um Sobre treco. Por que eu não fiz alguma coisa? Eu ia ter um negócio. Me vem a memória, Não fico com vontade de fazer, não. Assim, tô com uma vontade enorme de me meter numa confusão ali. Não! Não, Até porque eu não tenho nem idade para isso. É diferente. Minha mãe, ao defender uma pessoa, minha mãe estava certa. Tipo, ela Mas eu teve a também maior tava. decepção da vida dela. Ela teve a maior Eu sempre tenho decepção da razão. vida dela mesmo. Minha mãe ficou mal, ficou deprimida. E ela tinha muito isso de ajudar as pessoas, de comprar o barulho de todo mundo. Ninguém comprava os dela e ela sempre estava mal. Depois todo mas mundo isso não tem resolvia, problema. resolvia os seus problemas e ficava por isso mesmo. Então, hoje, eu penso muito nisso. Tem coisas
que não são minhas. Tem problemas que não são meus. Não, eu posso não vou, ficar nunca, com, pretendo sabe, não fazer isso, mas é bom que não aconteça na minha emocionada. frente. Não, se for um caso de violência, né, é uma outra situação. Mas tem coisas do dia a dia que Você se a buscar, pessoa própria o que não vai tá, buscar? não quer resolver, não sou eu que vou resolver por ela. Você buscar. Eu recebi um telefonema esses dias de alguém que queria, né, uma consulta jurídica, na verdade. E aí, no outro dia tinha terapia, aí eu comentei e falei, acho que eu deveria ligar e perguntar como a pessoa tá, ela estava nervosa. Não. E ela falou, você está com disposição emocional? Você vai fazer isso por obrigação ou porque você realmente quer saber? Eu falei, olha, eu até gostaria de saber, mas eu não vou poder ajudar. Eu não posso e não estou com disposição emocional. Então, ela Sim. falou, então você já tem a resposta. Não vou Pronto. ligar. Mas a disposição emocional é um negócio muito doido, né? É muito doido, porque você, às vezes, não tem disposição emocional para entrar em algum tipo de contenda. Contraponto disso, você também não tem disposição emocional De ficar para se parada. omitir, para ficar parada vendo a banda Ai, passar. gente, ó, vou Ó, falar pra é vocês. difícil. é difícil ser nós, tá? É difícil pra muito nós. difícil. E aí... Minhas mais você- velhas ensinaram isso. A dificuldade de ser quem se é. Sim. É. Ai, gente, eu vou ter que levar isso amanhã pra terapia. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Um beijo pra Carol. Mas aí, o que acontece? Esse papo maravilhoso, que a gente nem combinou, né? Era só esse o tema. E a gente... Porque a gente tem... as nossas mais velhas nos potencializaram de tal forma... E de uma forma tão gigantesca, eu tenho certeza que elas não imaginavam a potência que nós seríamos, que nós somos. O efeito de O hoje. efeito, né? O efeito para hoje. Pra hoje. Eu tenho certeza. E aí, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Está sendo. Foi não, está sendo. Foi passado. Continuará sendo, porque esse episódio vai estar lá no YouTube. Sim. Né? Vai ficar lá. A gente vai conseguir revisitá-lo sempre que possível. Sempre que a gente precisar, porque isso aqui pra mim hoje, assim, vocês me levaram para alguns lugares que são importantíssimos para continuar a minha caminhada, Um pouquinho de cada um aprendizado. né? E A coloca pra gente vida da gente. se fortalece uma na outra. E isso é extremamente real. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Fundo Elas, porque a nossa segunda temporada volta com incentivo de outras mulheres, né? Incentivo financeiro de outras mulheres. E agradecer muito vocês, porque quando a gente fala assim, eu sou porque nós somos, eu gosto muito de tornar isso prático. Porque escrever isso na internet, escrever isso no caderninho, é fácil. Qualquer um escreve. Mas eu gosto muito de potencializar isso, de tornar isso real. E eu sempre falei isso e foi ficando maior. As pessoas compram as minhas loucuras, não os meus barulhos. Mas as pessoas compram. As pessoas compram as minhas loucuras, as minhas ideias, os meus sonhos. Eu não sonho sozinha. Eu não realizo os meus sonhos sozinha. Isso aqui é um sonho. Né? Eu sonhei só a primeira temporada, que a Débora, que o pessoal do Estúdio Solaira me deixou sonhar. Hoje eu continuo sonhando porque o Fundo Elas me apoia. Mas sem vocês para sonhar junto comigo, não vai para frente, né? Vai ser só um sonhozinho. Sim. Mas o meu sonho é imenso, é enorme, é gigantesco, porque eu tenho vocês. Então eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. O bonita demais para ser feia não é só questão estética, não é sobre isso. Né? Não é sobre isso, mas é também. Mas é também. Mas ele é muito além disso. O que nos faz esteticamente muito bonitas. Bonitas demais para sermos feias. Nossa vivência. Nossa vivência. Foi o que nós falamos, né? Um pouco aqui. É nossa vivência que faz isso. E o entendimento teria e ter que ser
além da gente ser bonita, que nós temos história. É. Nós tivemos vidas, ensinamentos e temos vida. E trouxemos isso para a nossa vida. É isso que é importante. E o que a gente pode passar foi o que a gente fez aqui. Nós passamos um pouquinho de cada coisa da nossa vida, que hoje eu levo um pouquinho da fala da Mameto, a fala da doutora Eliege, a sua fala, né? Soma-se E assim tudo. vai, né? É assim nós vamos. E aí, se o segundo episódio foi isso tudo, vocês aguardem o que ainda vem por aí. Meninas, um beijo. Beijo. Muito Eu obrigada. gostaria de falar mais uma coisinha. Por favor. É sobre agradecer mesmo. Agradecer a todas as forças que nos regem, a todas. De novo, independente de credo. A oportunidade de estar com essas mulheres tão deliciosas de aprender com elas. Também. Deliciosas de aprender com elas. E a sua compreensão com os meus maus modos. Imagina! Ela tá com isso, ela Sabe? cismou Não, com isso. porque assim, minha mãe, a minha mãe e o meu pai também, eles me deram educação direitinho, A gente mas sabe. acontece Mas que eu dei uma isso pessoa, tá eu visto. fiquei uma velhinha muito mal comportada, entendeu? Não. O menino, ótima. tem uma mesa aqui que eu não sei o que eu faço com ela, porque a minha vontade é bater na mesa, a minha vontade é mexer no cabelo da outra, eu sou uma mulher que toca, que faz. Então, e você me conhece muito bem, você sabe que eu sou essa mulher e se arriscou de me Imagina. trazer aqui. Eu falei com a minha filha e, assim, nem tanto a sua fala lá em casa. Eu falei, Maria Luísa, Renata é doida, me chamar essas coisas. Eu sou doida, eu não sei nem. Mãe, vai. Então você correu esse risco, eu te agradeço por isso. Ah, Imagina, ótimo. Entendeu? vocês são tudo E na minha vida. todas os outras que vão nos ouvir aí no decorrer da vida, que tenham orgulho das suas histórias. Sim. E que procurem com cuidado, porque certamente os mais velhos e mais velhas de todos eles ensinaram coisas fantásticas. E nós queremos partilhar de um mundo fantástico. É isso. Axé. Axé. Aguardem o terceiro episódio. Vem mais coisa legal aí. Curta, compartilha, façam de tudo, porque essas mulheres dessa segunda temporada são foda, eu posso falar. Pronto, falei. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, Renata. obrigada.